Bom dia, meus irmãos. Começando mais uma leitura de milagre. A Bíblia está cheia de milagre para nós. A Bíblia, pelo menos, tem 65 vezes, ela diz que tudo vai dar certo para você, que você será abençoado. Ou seja, é quase todos os dias Deus dizendo para você que tudo vai dar certo, mesmo que pareça impossível. E aqui eu estou na sala do nosso apartamento, gravando aqui porque não tenho um estúdio, não tenho ainda um escritório para fazer essas gravações. Então tudo é muito simples, muito natural, está sendo no meu próprio aparelho celular. Talvez você ouça algum som, algum barulho, talvez fique um pouco grave, não sei, eco, por conta de equipamentos. Mas futuramente teremos. E esta passagem, amados, é uma passagem que marca muito, não só a nossa vida, mas em todo o contexto da Bíblia, é um dos momentos em que você vê Jesus com um sentimento bem aflorado. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade próspera, ribeirinha, uma cidade muito abençoada, onde ele fez muitos milagres. A Bíblia chega a dizer que Jesus curou a todos ali, inclusive o servo de um centurião, que pediu que os anciãos da cidade, que também eram da sinagoga, que esse centurião tinha ajudado a construir, a reformar, fossem até Jesus e pedissem a ele que ajudasse o seu servo que estava moribundo, muito doente, a ponto de morrer. E Jesus foi com eles até a casa do centurião. Porém, antes de chegar até a casa, com certeza o centurião viu, ele mandou os seus servos ir até Jesus e disse: meu Senhor, por favor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Por esse motivo eu mandei os meus amigos até o Senhor, porque eu mesmo não me sinto digno de ir até o Senhor. Imagine só isso. Um oficial romano, um homem com muitas posses, um homem com muitas batalhas e muitas vitórias, com certeza. Mas ele sabia quem era Jesus. E ele se achava menor que Jesus. Ele não se achava digno de estar na presença de Jesus. Pense você. Esse é um dos nossos problemas. Nós não queremos saber quem é Jesus. Nós não reconhecemos quem é Ele. A Ele foi dado todo o poder dos céus e na terra. Jesus conquistou para nós todas as coisas na cruz, inclusive os milagres, as curas que nós precisamos. E o que eu quero falar para você é que quando Jesus reconheceu isso, viu isso no centurião e disse: olha, eu nunca vi, eu ainda não vi tamanha fé em Israel. Quer dizer, um estrangeiro, um estranho, reconheceu quem era Jesus. Como o ladrão na cruz. Ele reconheceu quem era Jesus. Então muitas pessoas não querem reconhecer Jesus. Como o outro ladrão que dizia: tu não é o Cristo, então desce da cruz. Por que tu não te salva a ti e a nós também? Primeiro, irmão, como eu falei no vídeo que eu tratei o assunto do leproso, o leproso que reconheceu quem era Jesus, ele se jogou no chão, ele se prostrou. E aqui um centurião, ele diz assim mesmo para Jesus: Senhor, eu também sou um homem de autoridade. E digo para um servo, vai, e ele vai. E digo para um soldado meu, faz isso, e ele faz. Manda só uma palavra e o meu servo sarará. Manda só uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus fez isso. Jesus se maravilhou tanto com aquele oficial romano e disse: teu servo já está curado. E imediatamente o servo ficou curado. E Jesus saiu daquela região e foi para uma cidade chamada Manaim, que distava mais ou menos 50 quilômetros.
Então, naquele período, com os relevos das ruas daquela época, com certeza não era fácil. Então Jesus teve que apressar os passos para poder chegar até aquela cidade. Imagine você caminhando 50 quilômetros. Jesus levaria talvez um dia inteiro de caminhada. Então é certo dizer que Jesus saiu de dia e caminhou também de noite para poder chegar lá antes do sepultamento. E quando ele chega na cidade de Manaim, o texto diz assim, olha, Lucas no capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Manaim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua viúva, de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Duas grandes multidões, uma ia com Jesus, outra vinha com a mãe viúva, que acabara de perder o seu filho. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que você pode entender disso? Primeiro, que Jesus, ele é o mesmo. Ele está pronto para nos socorrer. O que você está falando no seu coração? Você está murmurando? Você está reclamando? Isso não vai mudar nada. Mas se você começar a clamar a Deus, começar a clamar a Jesus, ele vem em teu socorro. Seja qual for o problema, até mesmo uma pessoa que esteja à morte, talvez os médicos já disseram, ele está morto. Ou uma pessoa que literalmente já morreu. Deus pode ressuscitar. Deus pode fazer isso. Talvez você diga, não, isso foi naquele tempo. Isso não é possível mais hoje. Não é possível, muitas vezes, por causa da nossa incredulidade. Inclusive, Jesus foi até uma cidade, ele já adulto, a cidade dele, que ele cresceu, a cidade chamada Nazaré. E ele começou a pregar e querer curar as pessoas ali. Então, quando ele começou a curar algumas pessoas, começaram a dizer assim, espera aí, esse aí não é Jesus, o filho de José? Maria, a sua mãe, não é ela que está entre nós? E ele não é irmão de José, de Simão, de Judas, de Tiago? E as suas irmãs também não estão entre nós? Isso foi motivo para que eles não acreditassem quem era Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, que por causa da incredulidade, ele não pôde curar muitas pessoas na cidade de Nazaré. Então, a incredulidade ela é uma barreira. Talvez você me ouça e me conhece e acha que a autoridade, o poder está em mim. Não está em mim. Eu não tenho poder nem autoridade nenhuma. Está no Senhor Jesus Cristo. Mas se eu uso a palavra e uso o nome de Jesus, o milagre acontece na tua vida. Você está entendendo? Então, quero dizer para você o seguinte, não importa quão pareça ser difícil o que você está passando. Não importa quão seja a enfermidade na tua vida. Não importa. Se você crer, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crer, não importa se o teu braço é pequeno
por alguma enfermidade, está atrofiado por alguma enfermidade. Se você crer, Deus pode curar completamente. Não importa se as coisas na tua vida parece que morreram, Jesus ressuscita tudo. O que importa mesmo é como está o teu coração. Como você está clamando? Como você está pedindo a Deus? Lembre-se disso. Jesus, ele quer salvar as coisas na sua vida, salvar o seu casamento, salvar a sua vida. Jesus, ele quer salvar o seu filho que talvez esteja perdido, a sua filha, o seu marido. Ele quer lhe salvar. Então, mude o contexto dos teus pensamentos, das tuas falas com relação ao Senhor. Porque ele vai ao teu encontro. E vai agora ao teu encontro. Mude a tua oração. Mude o teu pensamento. Se coloque como aquele centurião e diga, Senhor, não sou digno que o Senhor venha até mim, que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno de ir até o Senhor, mas eu preciso de um milagre. Você está entendendo? Você precisa de um milagre. Então se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Ele vai ao teu socorro. Como ele diz para esta viúva. Primeiro que ele disse, né? Moveu-se o Senhor de íntima compaixão. Moveu-se o Senhor de íntima compaixão, como se ele fosse próximo dela, como se ele fosse o irmão dela, como se ele fosse o pai dela, como se ele fosse o próprio filho dela, como se ele fosse o marido dela, de intimidade. Jesus está falando de intimidade. Aquela mulher, com certeza, nas suas orações, ela buscou ter intimidade com Jesus. Então faça isso. Busque essa intimidade e o milagre virá sobre você. Eu quero orar por você que talvez esteja passando por uma luta tão grande. Por favor, se curve aí, onde você estiver, feche seus olhos e eu sei que o Senhor virá ao teu encontro. Oh, Pai querido, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece muito bem o coração desta pessoa, Senhor, desta mulher, desta jovem, deste homem, deste jovem. O Senhor conhece o coração, Senhor, das pessoas que estão sofrendo, Pai. Estão passando por lutas, por dificuldades, por perdas. E o Senhor quer alcançá-las. O Senhor vem de longe para alcançá-las, Senhor. E eu te peço, meu Deus, manda uma só palavra e esta pessoa será curada. Manda uma só palavra, Senhor, e essa pessoa será restaurada. Manda uma só palavra, meu Deus, e tudo que morreu na vida dela será restaurado, virá à vida. Ó Deus, em nome de Jesus, manda uma só palavra, Senhor, e tudo ficará, Senhor Deus, melhor na vida desta pessoa. Eu creio assim e assim eu oro, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. E que nós possamos dizer amém. Amém. Jesus te ama e Ele quer te socorrer com certeza. Se você quiser me ajudar e que esta mensagem chegue ao coração de algumas pessoas, muitas pessoas podem ser alcançadas com uma palavra como essa. Talvez alguém esteja precisando de uma palavra como essa. Eu lembro que um amigo meu trabalhava de motorista e ele estava saindo de madrugada para ir ao trabalho e ele ouviu uma voz que dizia assim mesmo, olha, liga para esse número. Ou veio um número na cabeça dele. Então ele, naquela época era telefone público, ele com aquelas fichinhas, você vê o tempo que faz isso, colocou a fichinha ali e lhe discou aquele número e uma pessoa do outro lado atendeu. Isso era de madrugada, sim. Ele só disse, olha, só quero lhe dizer uma coisa. Jesus lhe ama. Jesus não quer que você tire a sua vida. Ele quer que você viva. E a pessoa daquele outro lado começou a chorar,
porque ela estava pronta para tirar a sua própria vida. Então, o Senhor faz isso hoje ainda. Quem sabe não é você que está sendo alcançado. Então, se você pode, compartilhe esse vídeo. Se você pode nos ajudar, coloque o seu nome para oração. Nós queremos orar por você. Se você quiser curtir, faça isso também, porque isso vai nos ajudar muito, tá bem? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família. É isso que eu desejo. A paz do Senhor.